Os servos de Deus não foram feitos para trabalhar no sistema normal de trabalho. Os servos de Deus não foram feitos para trabalhar como CLT. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe e é Deus quem capacita. Todo aquele que tem o Espírito Santo, que tem a intimidade com Deus, todo aquele que foi chamado, escolhido, capacitado, enviado por Deus para servir a Deus com autoridade, para governar com Cristo nas regiões celestiais, assim como diz a Bíblia, não conseguirá lidar com o sistema normal de trabalho. Olá, eu sou Pascoal Gonçalves e talvez você tenha se identificado com o tema deste vídeo. E talvez nas palavras que eu disse no início, você já tenha se identificado com alguma coisa que você tem passado no meio ambiente lá no seu trabalho. E muitas das vezes você tem encontrado dificuldade em lidar com as injustiças que você tem passado lá no teu trabalho e você não consegue lidar com o salário miserável que tem ganhado ou com atos de injustiça que o teu chefe ou a empresa tem implementado no teu trabalho. Por isso é que eu disse que o servo de Deus não conseguirá lidar com o sistema normal de trabalho. O servo de Deus não conseguirá trabalhar como CLT por muitos fatores. Um dos fatores que o servo de Deus não conseguirá lidar com o sistema normal de trabalho são as injustiças. Todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que o Espírito de Deus habita no seu coração, não conseguirá lidar com as injustiças no seu trabalho, não conseguirá lidar com as injustiças do seu patrão, não conseguirá lidar com aqueles colegas que não têm uma boa índole, uma boa comunicação, não conseguirá estar naquele meio ambiente de confusão e muitas das vezes de perturbação. E muitas das vezes os temas que têm sido abordados entre os colegas não fazem parte daquilo que ele carrega. Por isso, esse é um dos fatores que faz com que os servos de Deus, aquele que Deus chamou e escolheu e capacitou, aquele que carrega o Espírito Santo no seu coração, não conseguirá lidar com o sistema normal de trabalho. Esse é um dos primeiros fatores. E o segundo fator que fará com que os servos de Deus não conseguirá lidar com o sistema normal de trabalho, não conseguirá trabalhar como CLT, é porque Deus chamou ele e capacitou ele não para trabalhar no sistema normal, não para trabalhar como CLT, mas Deus capacitou ele com o Espírito Santo para o servir, para governar com Cristo, para o servir no altar, para fazer a sua obra e a sua vontade. Deus dá dom, talentos e habilidades e muitas das vezes os dons e os talentos que Deus nos deu são os mesmos que Deus usa de graça para nos capacitar e desenvolver a nossa forma de nos sustentar, a nossa forma de nos sustentar, de trazer renda à nossa casa. Nós temos na Bíblia muitos homens de Deus que foram usados, foram chamados e escolhidos por Deus. Temos aí Jacó. Jacó trabalhava para o seu sogro, ele trabalhou durante muito tempo para o seu sogro. Ele fez com que o seu sogro prosperasse a sua fazenda, fez com que o gado do seu sogro crescesse de maneira considerável. Mas ele trabalhou tanto que de tal maneira ele ficou insatisfeito. Mas Deus visitou ele com um sonho, mostrando a ele que ele poderia muito bem assim também prosperar. E através daquele sonho ou daquela visão, Deus capacitou Jacó para poder prosperar de maneira que o seu sogro ficou indignado. Então, os servos de Deus não foram feitos para trabalhar, ou seja, para servir um patrão, mas que através da graça que eles carregam, Deus capacita ele para poder assim prosperar a sua fazenda, aquilo que eles puderem fazer e para sustentar as suas famílias. Nas Escrituras temos muitos testemunhos de servos de Deus que foram pessoas autônomas, eles trabalharam por si mesmos, usaram da sua graça para poder assim desenvolver a sua própria subsistência. E nos dias de hoje isso não mudou. Através dos dons, talentos e habilidade que Deus nos deu, Deus pode usar, ou seja, Deus usa de graça aquelas pessoas que têm uma visão mais aberta de poderem se desenvolver e então usar da sua graça para poder desenvolver o seu meio de subsistência. Assim como Jacó,
Ele trabalhou para o seu patrão durante muito tempo, mas acabou se indignando. Mas Deus, pela sua misericórdia, visitou e mostrou a capacidade que Jacó tinha de poder desenvolver a sua fazenda, de poder crescer e prosperar. Esses servos de Deus, eles foram pessoas autônomas e prosperaram muito. Por isso, nesse vídeo eu digo que os servos de Deus não foram feitos para trabalhar como CLT, não foram feitos para servir os seus próprios patrões. Eles até podem servir os seus próprios patrões, mas acabará um tempo que eles estarão insatisfeitos com aquilo que fazem e acabarão descobrindo as suas habilidades, os seus dons e o seu talento. Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo com mais 7 pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo.